Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal Historiador e hoje eu tô aqui para falar que o Luciano Heng, o dono da loja Havana, né, traduzindo para o português bem claro, que se diz patriota, mas na porta das lojas dele só tem estátua da liberdade e as lojas são a réplica da Casa Branca, está sendo processado em 100 milhões de reais. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir para que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui nós temos vídeos todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando para ajudar a manter o canal. O Luciano Heng é um empresário brasileiro que ficou muito famoso alguns meses atrás, na verdade cerca de um mês e meio atrás, por divulgar um vídeo dizendo que ele estava fazendo pesquisas internas nas lojas dele para saber quem votaria em Bolsonaro. Ele divulgou que cerca de 70% dos funcionários já tinham divulgado que votariam em Bolsonaro e 30% ainda não tinham divulgado. E ele mandava um recado claro, né, que se o Bolsonaro não ganhasse a eleição em 2018, que se o PT se mantivesse aqui em 2018 no governo, que a loja dele, na verdade algumas lojas dele seriam fechadas, né, e ele não teria como empregar todo mundo. Então se você que trabalha com ele quisesse manter o emprego, vocês iam ter de pensar no seu trabalho, vocês iam ter de pensar no seu patrão, porque o governo do PT ia quebrar a loja dele, segundo ele. Muita gente na época disse que isso foi só a força de expressão, que foi só uma maneira de dizer, mas na verdade isso foi interpretado claramente pela justiça como uma coisa que nós conhecemos como assédio moral. Por quê? Imagina você um trabalhador assalariado que está vendo a situação difícil que o Brasil está passando há muitos anos já, e você escuta o seu patrão dizendo o seguinte, ó, se o meu candidato não ganhar, eu vou fechar a minha loja. Você como empregado assalariado, que paga aluguel, que paga água, que paga luz, que tem um filho na escola, mesmo pública, mas tem que comprar um material escolar, o que é que você vai fazer? Você vai ficar preocupado. Por quê? Porque meu patrão disse que se o candidato dele não ganhar, ele vai fechar a loja. E agora que eu não voto no candidato dele? Eu vou ter de mudar meu voto ou eu vou ter de votar no meu candidato, mesmo correndo o risco de a loja dele fechar? Bom, isso é coação e assédio moral, até porque ele deixou claro que se o Bolsonaro não ganhasse, ele iria fechar as lojas dele. Inclusive ele disse que deixaria de gerar cerca de 15 mil empregos. E se você sabe como é que está a situação do brasileiro hoje, não está fácil. E se um empresário do tamanho do Luciano Heng, um empresário grande, diz isso, você vai ficar extremamente preocupado. O Nando Moura, como sempre, fez algum videozinho lá passando pano para dizer que o cara é um empresário brasileiro, que é difícil empreender no Brasil, que as coisas são difíceis. Bom, você quando você botou seu vídeo lá, divulgando o seu curso de R$1.000, você conseguiu 8 mil pessoas inscritas. Então também não é difícil empreender no Brasil como você está falando. É difícil empreender no Brasil para o pequeno empresário, né, para o cara que é do microempreendedor individual lá para o MEI, para o cara que é da microempresa, mas o grande empresário como o Luciano Heng, ele investe no Brasil como e quando ele quiser. Existem várias contradições na história do Luciano Heng. Primeiro que ele disse que o Brasil sempre foi atrasado no governo do PT e que ele só tomou prejuízo, sendo que um dos períodos que as empresas dele mais abriram filiais foram justamente no período do governo do PT, né, do governo da Dilma, do governo do Lula. Então não faz muito sentido o que o Luciano Heng fala. Além disso, o Nando Moura cita lá a empresa dele como uma das maiores do Brasil. Ela pode ser até uma das maiores redes do Brasil, mas eu poderia citar aqui inúmeras empresas que são maiores que eles, por exemplo. Eu trabalhei na rede de farmácias Pague Menos, por exemplo, e a rede de farmácias Pague Menos tem mais de 300 farmácias abertas pelo Brasil. Só aqui em Aracaju, a Pague Menos deve ter cerca de umas 40 farmácias abertas. Só aqui em Aracaju e na região metropolitana. Imagina, por exemplo, no Brasil inteiro. Eu falei mais de 300 para ser bonzinho com você, porque com certeza existem mais de 1.000 farmácias Pague Menos no Brasil, como existem mais de 1.000 drogazilos no Brasil. Só aqui em Aracaju, por exemplo, tem cerca de 10 a 15 drogazilos também, que são a rede de farmácia e que geram emprego, que pagam salário mínimo, que pagam comissão. E você não vai ver, por exemplo, lá o Deusmar Queiroz, se eu não me engano, esse é o nome da Pague Menos, fazendo um vídeo dizendo que se não votarem no Bolsonaro, que ele vai fechar a Pague Menos, porque a Pague Menos é a empresa que tem não sei quantas lojas abertas. O que o Luciano Heng fez foi sim assédio moral, e ele tem sim de perder esse processo, e ele tem sim de ser multado. E pode esperar muito em breve aí que se ele já não fez vídeo, ele vai fazer vídeo dizendo que se ele for multado, ele vai ter de fechar a loja, porque ele não vai ter dinheiro para pagar a multa. Porque o empresário, quando tem um caráter duvidoso, como é o caso do Luciano Heng, ele faz justamente isso. Ele tenta jogar a opinião pública
em seu favor. Ele tenta jogar a justiça contra a opinião pública e vice-versa. Porque o que ele falou foi categórico. Se vocês não votarem no Bolsonaro, eu vou fechar a loja. Porque eu não vou investir no Brasil, um país que não dá espaço, um país que não sei o quê. A gente sabe que o interesse dele é apenas econômico, somente. Do jeito que ele fala, parece que ele tem um trabalho filantrópico, né? Que se o Bolsonaro ganhasse, ele vai dar emprego bom para todo mundo, salário bom para todo mundo. E não é assim. E os empresários como Luciano Heng já estão acostumados a viverem montado no seu empregado, pagando um mísero salário mínimo, porque no Brasil o salário mínimo deveria ser o mínimo que uma pessoa deva receber. Mas no Brasil o salário mínimo é o salário padrão. E você não vê o Luciano Heng, por exemplo, criticando isso. Até porque a gente sabe que o apoio dele se deu a Bolsonaro por conta dos incentivos fiscais que Bolsonaro tem prometido para o setor empresarial. Então, tirar do pobre para dar para o rico pode, agora cobrar o rico é ruim, né, Luciano Heng? Então você precisa ser sim julgado e condenado porque você cometeu sim assédio moral. É só você ler a lei que você vai ver claramente lá que se os seus funcionários não votarem no Bolsonaro, você iria fechar a loja e você estava fazendo pesquisa interna. O Nando Moura tentou passar um pano lá, passou vergonha, como a gente já viu, certo? E queria dizer para vocês que se o seu patrão fez isso também com você, não precisa você dizer para ele que você vai denunciar ele não, você pode ir direto à delegacia do trabalho ou ligar no Ministério Público. Eu já denunciei a empresa que eu trabalhei que tentou cometer assédio moral comigo e com outros colegas. O Ministério do Trabalho vai lá, você nem sabe que ele foi lá, ou então as pessoas vão lá, no meu caso eu fui denunciar, por exemplo, pessoalmente, na delegacia do trabalho aqui, o mesmo cara que eu fiz a denúncia foi lá fazer a vistoria na loja para ver se o que eu estava falando era verdade. E o cara nem olha na minha cara para não dar a entender que foi eu que fiz a denúncia. Os caras são extremamente profissionais e sabem o que estão fazendo. Então, se você tem um patrão igual o Luciano Heng aí, pode denunciar, porque esse tipo de empresário tem de ser punido, tem de ser preso, tem de ser condenado se estiver cometendo algum tipo de crime. E assédio moral em cima de uma população que precisa de um salário mínimo é, no mínimo, falta de caráter. Espero que você pague pelo que você falou e fez, Luciano Heng, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo o vídeo porque eu já fui!